A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui, mais uma madrugada, para falar um pouquinho da parte de Deus para a sua vida. Durante o dia, o Senhor me tocou no meu coração para trazer uma palavra sobre salvação para você. Para que você compreenda o que é salvação, uma doutrina bíblica. Talvez você já tenha ouvido que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, mas isso você não consegue entender a origem de tudo isso. Existe uma matéria no campo teológico denominado soteriologia, doutrinas da salvação. Mas eu quero resumir de uma maneira simples para que você possa entender e me acompanhar. Aí o primeiro texto que eu quero ler com vocês está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. É um texto bastante conhecido, mas ele diz assim: porque Deus, o Criador, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Esse é um versículo icônico que vai falar sobre a salvação daqueles que perecem. Esse texto vai revelar que Hashem, o Criador, aquele que criou os céus, a terra, as coisas visíveis e invisíveis, e criou o homem no sexto dia, ele vai entregar o seu próprio Filho para seu único Filho verdadeiro, único gerado, unigênito. É importante você entender isso. Quando a Bíblia fala de unigênito, único gerado, Jesus foi gerado nas entranhas do Espírito Santo. E já aqui revelar uma visão para você, ele não tem o DNA de Maria. Jesus não tem o DNA de José. Embora nascido de Maria, o seu DNA, o DNA de Jesus, é o DNA de Hashem, do Criador. Do Eterno. Único Filho gerado. A Bíblia diz que ele é a expressa imagem do Deus invisível. A Bíblia diz que ele é o Emanuel, Deus conosco. Habitou entre nós e nos resgatou, nos amou, nos fez filho, curou nossas feridas, deu-nos a esperança. Mas como que nós podemos entender essa questão da salvação? Somos salvos por Jesus. Talvez você vai dizer: pastor, eu não estou entendendo. Qual é a origem da condenação do homem? Qual é a origem do castigo que está sobre todos os homens? Qual é a origem da maldição que paira sobre todos os seres humanos na face da terra? Precisamos voltar lá no Éden. Precisamos voltar no sexto dia da criação. Quando o Senhor cria o homem, cria com propósito. E que lindo
Eram os planos de Deus para o homem. Deus arruma-lhe um trabalho, cuidar do jardim. Deus tem um plano de arrumar para ele uma esposa, dar-lhe uma esposa. Deus tem um plano de arrumar a ele uma família. Mas antes da família chegar, acontece um trágico acidente. E quando Deus faz esse homem, faz essa mulher e coloca no jardim, Deus os faz eternos. É isso mesmo. Não era para o homem morrer. Mas ali o homem, o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, são criados como coroa da criação para a glória, louvor e exaltação do seu precioso nome. Mas eles dão ouvido à serpente e pecam contra o Criador. E que pecado, pastor? Da desobediência. E como que eles desobedeceram a Deus? Mas como que eles vieram desobedecer a Deus? Deus vai dar uma ordem a esse casal, vai dizer a eles que de todas as árvores frutíferas do jardim, tinha uma que eles não poderiam comer. Era a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 3:23, nós vamos ler mais do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Todas as árvores frutíferas do jardim serviriam de alimento, folhas para a saúde de Adão. Mas Adão e a Eva desobedeceram a Deus. Então Deus chama esse homem, essa mulher, para prestarem conta do seu pecado, para confessarem os seus pecados. E por causa desse homem, dessa mulher, o pecado entra no mundo, trazendo consigo a maldição, trazendo consigo o sofrimento, trazendo consigo a inimizade com Deus. Você pode ter certeza que quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Deus estabelece um plano para trazer esse homem de volta à sua presença, para trazer esse filho pródigo. E talvez você tenha olhado para si mesmo e tenha visto tanta luta, tanto problema, tanto trabalho, tanta situação. Pastor, dou 2 passos para frente, 4 para trás. Pastor, eu não consigo ser feliz. Eu tenho bens, mas dentro de mim há um vazio tão grande, há uma tristeza tão grande. Eu não consigo me dar bem com meus filhos, eu não consigo me dar bem com o meu companheiro, com a minha companheira. Ei, talvez seja porque você está longe da casa do Pai, longe do propósito, está longe do jardim. E talvez nós possamos pensar também, nossa, mas Deus, Ele condenou o mundo inteiro.
Eu não tive nada com o ato de Adão e Eva, nem os conheci. Não seria Deus injusto em querer condenar uma pessoa que não participou do pecado original? A palavra de Deus, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é igual eu e você. Que às vezes nós tratamos uma coisa aqui, daqui a pouco nós mudamos. A Bíblia diz que ele não pode mudar, e que bom que ele não muda. Porque quando Deus tira Adão e Eva do paraíso, Deus não deixa eles sem esperança. Mas o Senhor faz uma promessa de redenção a Adão e Eva. Olha, eu estou tirando vocês daqui, porque vocês pecaram, mas eu não queria isso. Eu queria que vocês estivessem no jardim. Mas preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. A partir de hoje vocês vão morrer a carne de vocês, mas a alma de vocês não vai morrer. A alma de vocês é eterna. A alma de vocês um dia vai ter que aparecer perante mim, diante de mim, para prestar conta das coisas que você fez, querendo você ou não querendo. E se você fizer coisas más, vocês pagarão pela maldade dos vossos corações. Mas se vocês fizerem coisas boas, vocês receberão galardão. Esse homem, ele sai da presença de Deus condenado, ele e toda a humanidade. São Paulo, entendendo esse conceito, esse preceito, em Romanos 3, 23, ele vai escrever, na carta que São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando ele sai do jardim, ele é destituído da glória de Deus. Automaticamente se faz inimigo de Deus. Automaticamente está condenado. Deus vai dar a lei aos judeus, mas a lei não tinha o propósito de mudar esse homem, a história desse homem. A lei era apenas para que o homem reconhecesse o seu erro, reconhecesse que estava errado, reconhecesse que tinha afastado, reconhecesse que tinha pecado. Talvez você vai dizer assim para mim, assim, pastor, que pecado ter uma criança? Eu quero falar para você o seguinte: quando nós nascemos sem pecado, mas nos tornamos pecadores. Que depois que você receber essa palavra, e você continuar com seu coração endurecido, continuar sem entender, continuar sem compreender que você precisa de um Salvador, para que essa nuvem de maldição hereditária que começa com Adão saia da sua casa, saia da sua vida, saia. De sobre a sua família. Você precisa de um Salvador. Aí você vai dizer, mas por um homem, Deus condena a humanidade? Que Deus injusto é esse? Mas a Bíblia vai dizer que por um outro homem chamado Jesus, unigênito Filho de Deus, Deus vai trazer novamente a paz. Deus vai trazer novamente a comunhão. Deus vai resgatar esse homem que saiu do jardim, vai trazê-lo novamente para o jardim.
salvação é tornar você novamente amigo de Deus, é tornar você novamente filho de Deus, é fazer você voltar ao jardim, mesmo que essa carne pereça, ela se corrompa, ela se desfaça em pó, ela volte ao pó, o seu espírito voltará a Deus. Por um homem Deus condenou o mundo, mas por um outro homem chamado Jesus, ele salva novamente o mundo para todos aqueles que creem. A salvação é o retorno do filho à casa do Pai. A salvação é o retorno do filho à presença do Pai. Jesus dá uma parábola muito linda falando sobre o filho pródigo. Ele disse ao pai: Pai, me dá a herança. Está lá em Lucas 16. Pai, me dá a herança, que eu tenho direito. Eu não quero mais viver aqui na sua casa. Eu não quero mais estar aqui na sua casa. E ele recebe a herança e vai viver da forma como que ele quer. Talvez essa é a forma que você esteja vivendo como você quer. Do seu jeito. Talvez você nunca tenha parado para ouvir uma palavra que você precisa de um Salvador. A sua alma corre risco. Nós estamos na iminência da volta de Jesus Cristo. Nós estamos muito próximo do retorno de Jesus. Eu já falei aqui em algum outro vídeo a volta de Jesus. Depois você entra aqui nessa minha página do Facebook e você vai ver um vídeo sobre a volta de Jesus. E quando nós tentamos viver por nossa conta, sozinho, como foi o caso do filho pródigo, não, eu não preciso do Pai, eu vou viver bem longe do Pai, eu vou gastar o meu dinheiro, eu vou aplicar da forma que eu quero. E aquele jovem vai gastar tudo que ele tinha. Porque nós fomos criados, meus amados, para viver na presença do Pai. Nós fomos criados para viver no jardim. Nós fomos criados para viver sob os cuidados do Pai. E quando nós saímos da presença dele, nós só fazemos coisas ruins. E aquele homem se viu no fundo do poço. Talvez seja essa a sensação que você tem aí do fundo do poço, sem saber mais o que fazer, quantas bobagens, talvez você diz, nossa, quanta bobagem eu já fiz. Eu quero te convidar para voltar para a casa do Pai, para voltar para o jardim. Aceitando Jesus como seu Salvador, retornando como filho pródigo. Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. E talvez você vai esperar uma repreensão de Deus. Deus está esperando esse momento para tomar conta de você, para cuidar de você novamente, para cuidar da sua vida, para cuidar da sua dor. Talvez você está enfermo no leito de enfermidade, desenganado pelo médico. Eu quero que você deixe seu nome aí se você estiver enfermo, tá? Eu vou estar orando. Fique comigo, assista esse vídeo até o fim. Então São Paulo vai dizer que todos pecaram, instituídos estão debaixo de maldição, todos aqueles que não aceitam Jesus como seu único suficiente Salvador. E você vai dizer assim: pastor, mas tem tanta gente bem, eu conheço tanta gente rica, eu conheço tanta gente poderosa. Mas lembre, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Ele vai dizer: vocês vão morrer fisicamente, mas a alma de vocês não vai. A sua alma serão eternas. Então eu e você, os ricos, os poderosos, os grandes, os sábios, os pobres, os mendigos, todos nós temos uma alma que um dia vai estar diante do Senhor.
E lá no livro do Apocalipse nós vamos ver algo fantástico que diz assim: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas roupas, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se por um lado fomos condenados por um homem, por um outro, nós estamos sendo salvos, estamos ganhando o direito de entrar no céu pela porta, estamos ganhando o direito de termos nossos pecados perdoados e termos uma vida diante de Deus, diante do Pai, eterna. Ou você vai estar para sempre com o Senhor, ou você vai estar eternamente condenado. Essa é a doutrina da salvação. Corra para o jardim. Venha para a casa do Pai. Receba essa palavra e tenha uma mudança na sua vida. Tenha uma mudança na sua história. Eu quero estar orando por você, meu irmão, minha irmã. Quando você tomasse a decisão de seguir a Jesus. Quando você tomar quando você pegar ou tomar uma decisão de seguir a Cristo, recebê-lo como um único e suficiente Salvador. Você imagina o tamanho do amor de Deus por você, que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar. A morte da cruz e você deve lembrar que quem era para ser condenado era um malfeitor chamado Barrabás. Mas naquele dia ele morreu no lugar do Barrabás. E o Barrabás representa todos nós. Representa a mim, representa você, representa qualquer pessoa na face da terra. Se Deus foi injusto, condenando todo mundo, a justiça de Deus, Jesus Cristo, veio para salvar todo aquele que crê. Por isso que lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 15, o Senhor nos dá uma ordem de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É por isso que eu estou aqui, pregando, falando desse Jesus, falando da casa do Pai, falando do jardim, falando de um amor tão grande, imenso, capaz de mudar sua vida, transformar sua vida. Ei, a carne voltará ao pó, como foi desde o princípio, Baal. Mas o Espírito voltará a Deus que o Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6 e 7. Esse mundo está... É tanta maldade, você pode falar, tanta maldade assim. Está predestinado à destruição eterna, como todos os homens maus. E por isso que eu trago para você essa palavra de salvação. Um forte abraço no coração de todos. Que o Senhor abençoe você e sua família. E é por isso que eu trago essa palavra de salvação para sua casa. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. No nome eterno de Jesus. Amém.